perdoa a minha iniquidade, pois é grandíssima. Na sua imaginação, na sua avaliação de homem, de pecador, ele mesmo diz, perdoa porque a minha iniquidade, pois é grande. Bom, pecado grande, muitas vezes é até invisível. Não sei se Davi estava com crise existencial, não sei se Davi estava com algum pensamento que o reprovava como homem de Deus, né? Que colocava ele como pessoa triste diante de certos pensamentos. O que é certo que nós devemos reconhecer é que era grande, ele sofria por isso. E era tão grande que ele registra, assume e pede a Deus que o perdoe. Né? Pede a Deus que o perdoe. É só quando nós sentimos libertação. É só quando começa a libertação, é quando nós sentimos o perdão. E para sentirmos o perdão, temos que entrar no processo de Davi. Qual? Confessar, ele diz, perdoa. Então, naturalmente, para Deus, ele confessou, ele citou o nome desta iniquidade. Né? Porque nós sabemos de algumas iniquidades de Davi, pela própria Bíblia, né? Está registrada, mas ele está falando de uma muito particular, né? Em que só Deus dava a garantia, a liberdade de confessar e chamar pelo seu nome, né? O Espírito Santo, ele não quis revelar o nome desse pecado, né? E mostra que pecado grande nem sempre aqueles visíveis, aqueles periféricos, aqueles exteriores, aqueles comuns que nós chamamos, né? Tem pecado grande, interno, que só a pessoa sabe o quanto é grave a falha, e só sabe que Deus apenas pode perdoar e restaurar, né? Então, aí dando sequência, eu estou pegando o contexto, o versículo 7, o versículo número 11, né? E a gente vai entender que esses pecados mencionados, essa preocupação em perdão pelas suas falhas, a gente se convence de que, o que diz o versículo 16, olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário, estou aflito. Né? Muito bem. Realmente, o pecado ele tem essa sua soberania, que eu chamo assim soberania, de entristecer a pessoa, de deixar a pessoa cabisbaixa, de desanimá-lo, né? De deixar solitário, né? Sem saber com quem conversar, sem saber para quem se dirigir, sem saber com quem compartilhar, sem saber com quem se abrir, e a pessoa termina ficando solitário, né? Preso nas suas iniquidades. Ele diz, estou solitário e aflito. Outra lição que nós podemos tirar desse Salmo 25, né, é que o homem, por ser de Deus, o homem, por ser um pregador, o homem, por ser um levita, que chamamos de cantor, o homem, por ser um missionário, qualquer o cargo que ele ocupe, a gente tem que ter sempre em mente uma coisa: é homem de Deus, mas é homem. Então Davi mostra isso. Agora também aprendemos também que Davi é muito humilde. Será que é fácil a pessoa assumir um pecado? Como ele era ungido, como ele era um líder, como ele era um representante, era uma referência. Não foi fácil para Davi assumir o pecado. Mas por que Davi assumiu esse pecado? Aí eu vou agora voltar a sublinhar as palavras que minha esposa Gilza Freire falou há pouco tempo. Ele estava em estado espiritual elevado. Ele estava sensível espiritualmente. Ele estava orando, ele estava buscando a Deus. E quando você busca a Deus, você encontra a liberdade de confessar as suas fraquezas. Você encontra liberdade de pedir perdão, de ser restaurado, de vencer aquilo que lhe humilha, aquilo que lhe entristece, aquilo que até então lhe abate. E de sentir o perdão também, né? Muito bem. Aí ele diz, quando ele diz, olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. Né? Nós sabemos que existe como eu falei há pouco tempo, Davi era muito ocupado, mas confessa a sua solidão. Quem sabe que a solidão de Davi era uma solidão emocional? Né? Quem sabe que Davi, nos seus relacionamentos, apesar das mulheres que tinha, apesar da família numerosa que tinha, mas
Davi talvez sentisse na pele que não tinha um braço amigo, não tinha um ombro em que pudesse, nesses momentos difíceis, confidenciar alguma coisa. Mesmo tendo as mulheres que tinha, né? Mesmo tendo as mulheres que tinha, né? Estão trabalhando no Salmo número 25, Salmo de Davi, né? E talvez Davi tivesse uma solidão emocional, que é uma solidão muito forte, né? Nem que os especialistas tratam ela de maneira muito rápida, é um processo muito lento, né? Que diga melhor os psicólogos, que diga melhor os terapeutas, que diga melhor os psicanalistas, ou qualquer um especialista no assunto na área, né? Mas o nosso Deus é psicólogo dos psicólogos. Ele nos criou, Ele sabe o nosso limite, Ele sabe como trabalhar a nossa vida, Ele sabe como falar para nós, Ele sabe como nos animar, Ele sabe como nos curar, Ele sabe como nos libertar. Por isso que Davi estava certo quando buscou a Deus e pediu perdão. Davi queria ter paz, Davi queria ser restaurado, Davi queria ser renovado, queria ser o que era antes, com a harpa, louvando ao Deus Todo-Poderoso, ao El Shaddai, né? E não sei se Davi também poderia estar numa solidão social, né? Aquela que não tem assim uma pessoa que possa ser um com ele, né? Que possa confiar, apesar de tanta gente à sua disposição, Davi poderia socialmente estar sentindo-se só, né? E também poderia ser uma solidão existencial, que não soubesse explicar, alguns sentimentos estranhos que ele pudesse sentir no momento, e com isso ele dizia que estava solitário. Uma coisa é certa, independente da solidão que alguém venha passar, que alguém venha com isso sofrer, né? Só tem um recurso, só tem uma saída, só há uma janela. Qual? Buscar o seu Criador, né? Ainda que com poucas forças, ainda que com pouca disposição, né? Mas ainda é no Senhor, em Adonai, que nós podemos renovar nossas forças como as águias, né? Rejuvenescer na sua presença, né? Louvado seja o nome do Senhor por essa experiência de Davi, que não foi fácil o que ele passou, né? Estamos trabalhando